Graça e paz, irmãos. Hoje eu gostaria de abordar este tema que para mim é de muita importância. Está dando esse auxílio relacionado à escolha das amizades. Nós vivemos em dias cruéis, dias maus. Se não estivermos atentos a todas as armadilhas do diabo e também, principalmente, ao nosso maior arquirrival, que somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa iniquidade, as nossas concupiscências. Por isso eu decidi gravar este áudio abordando um pouco deste assunto. Como é importante para o nosso futuro as escolhas da nossa amizade enquanto somos jovens, porque isso fará toda a diferença em nossa vida. A palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba bem este salmo, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, porque o homem sábio, ele ouve. O homem sábio, ele se atenta para aquilo que Deus fala, para aquilo que as pessoas mais velhas falam. Quantas e quantas vezes eu já ouvi na minha vida minha mãe falando, meus avós falando, pessoas mais velhas falando: olha, fulano de tal, a gente avisou, a mãe avisou, mas não deu ouvidos. Preferiu andar com fulano de tal levou para as drogas, fulano de tal levou para a prostituição, para o mundo do crime, foi preso, morreu. Quantas vezes a gente vê no jornal as pessoas avisando: não ande com fulano de tal, não ande com tal pessoa, a pessoa é isso, e as pessoas mesmo assim não deram ouvidos e acabaram em um caminho sem volta. Isso é muito triste, irmãos, porque quando somos jovens, nós achamos que conhecemos alguma coisa. Nossos pais falam, as pessoas dão conselhos, mas mesmo assim nós nos achamos super experientes e queremos tomar as decisões por conta própria. E sempre no final dá problema. Então, devemos ter muito cuidado para não andar nas rodas dos escarnecedores. Que são os escarnecedores? São aquelas pessoas que não têm nenhuma sanidade mental, moral, ética, dos princípios de Deus, dos princípios conservadores. São pessoas beberronas, pessoas que fumam, pessoas que têm a boca suja, que não respeitam seus pais, pessoas que não agregam em absolutamente nada. São pessoas que levam tudo na brincadeira, que não somam em nada. Só são pessoas que realmente existem para afundar as outras. E na Bíblia também tem outro versículo muito interessante, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, que diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Também muito comum ouvir, algumas pessoas falarem assim: mas aquela pessoa é de tal maneira, mas isso não vai me influenciar não. Isso é um grande erro, porque o hábito, o costume de estar junto de pessoas assim, com o tempo vai fazer com que você repita as mesmas coisas que ela faz, só que você vai estar tão acostumado em ver aquilo, em ouvir aquilo, que sua mente ela fica cauterizada. A sua mente ela fica alienada com a situação, que para você aquilo que você está fazendo não tem problema, mas na verdade tem. E é dessa maneira que muitos cristãos, adolescentes e jovens acabam indo por maus caminhos. Porque na nossa caminhada, principalmente quando somos jovens, nós devemos ser muito seletivos em tudo que a gente faz, extremamente seletivo, porque isso fará toda a diferença em nosso futuro. Então, as pessoas que nós escolhemos para andar hoje, as pessoas que nós nos aproximamos,
elas têm que ter ética, elas têm que ter moralidade, elas têm que ter princípios. Não é, por exemplo, a situação de você estar num colégio que tem pessoas nessa situação que você vai se negar a falar com elas. Não é isso. Você, como cristão, como jovem, o seu papel é anunciar o evangelho, mas a partir do momento que certas brincadeiras elas são feitas, você como cristão deve se negar a participar, porque isso vai te guardar. Isso te guarda. Você não pode ser conivente com alguns tipos de situações. Porque, querendo ou não, isso te contamina. A nossa mente, ela é facilmente contaminada. E se nós não guardarmos o nosso pensamento, guardarmos o nosso coração, facilmente o inimigo, ele começa a conduzir nossos pensamentos a achar que é normal certos tipos de brincadeiras e comportamentos. Eu falo por mim, na minha adolescência, período de ensino fundamental, ensino médio, eu já frequentava a igreja, já participava de alguns grupos, de algumas comunidades cristãs. Só que eu me deixava levar por brincadeiras que no final das contas acabaram me afastando de Deus. Eu comecei a entrar tanto, de forma tão ingênua, sem perceber, que eu fui acabando sendo contaminado com algumas coisas. Olha, vamos em tal festa, vamos ali, vamos aqui, sabe? E nós como pecadores, o pecado que o homem caído, né? Adão, esse pecado, essa natureza caída nossa, natureza pecaminosa, facilmente nos conduz a isso, ainda mais quando somos jovens. E nós devemos ser extremamente seletivos, devemos ser atentos a todas essas situações para não cairmos neste engano do diabo. Porque, sabe, é muito comum nós vermos hoje as pessoas, os jovens, se afundando em uma vida miserável, porque elas optaram por seguir a roda dos escarnecedores e não os princípios do Senhor. Em Eclesiastes 12, no versículo 1, diz que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhamos a dizer: não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Imagine chegar a este ponto. Então veja hoje, pessoas que estão lá no mundo do crime, viciadas em droga, que na sua juventude, na sua adolescência, elas não lembraram do Criador, elas não lembraram do Senhor, e hoje elas não têm prazer, elas não têm contentamento. Então as nossas escolhas enquanto jovens, enquanto adolescentes, fará toda a diferença na nossa vida. Por isso, nós devemos ser extremamente seletivos neste momento. Nós devemos ser bem observadores. Os pais devem ser bem observadores dos seus filhos, ver com que eles andam, ver o que essas amizades proporcionam, como é a fala, como é a outra família, porque tudo isso vai fazer diferença. Quantas famílias hoje estão estragadas porque não cuidaram, não observaram as amizades dos filhos, não ensinaram os filhos sobre como escolher as amizades. Então nós devemos ser muito cautelosos nisso, para que os jovens, os adolescentes, né, não entrem por este caminho. Os pais devem ser atentos, vigilantes, porque o inimigo nesses últimos dias, ele está, como sempre foi em todas as gerações, tentando ao máximo influenciar a juventude, seja através das músicas, através dos filmes, das séries, de vários componentes socioculturais, que se nós, mais velhos, se os pais não estiverem atentos, com certeza vai ser um período de grandes influências que estão sendo exercidas na sociedade, que podem acarretar no engano a esses jovens. Então,
Devemos estar atentos. Jovens, selecione seus amigos. Escolha um caminho que agrade o Senhor. Escolha hoje, decida hoje, voltar aos braços do Senhor, abrir mão, sabe? Seja definitivo. Se aquela amizade te faz super bem, mas ela está te levando para um caminho errado, se ela faz super bem no sentido de te fazer dar risada, mas ela está te levando para um caminho errado, saia, se afaste. Se isso tem te afastado do Senhor, não perca tempo, se afaste, porque o nosso amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Porque no dia mal, essas pessoas, elas desaparecem. Eu digo uma coisa, a maioria de amizades, de amigos que a gente faz no ensino médio, no ensino fundamental, quando se passa 5, 6, 7, 8 anos, a maioria dessas amizades, eu posso dizer com certeza, 95% dessas amizades, elas não prevalecem. Pouquíssimas dessas amizades prevalecem. Então é tudo muito passageiro, é tudo muito rápido. Então, selecione bem as suas amizades. Selecione bem com quem você ama. Tem um provérbio 17, versículo 17 diz: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Esses têm que ser seus amigos. Os amigos são aqueles que estão com você no momento da adversidade. São aqueles que fazem piadinha, que brincam com você o tempo todo. Mas aqueles que cuidam, aqueles que se importam, que realmente têm um carinho por você, que querem o seu bem. O verdadeiro amigo nunca te leva para um caminho de bebida, de prostituição, de drogas, mas eles te levam para o caminho do Senhor. O verdadeiro amigo é aquele que te convida para você ir para a reunião da igreja. O verdadeiro amigo é aquele que fala para você: olha, não vá para aquela festa, olha, estude. Esses são os verdadeiros amigos. Os outros não passam de pessoas que querem te levar para o abismo. São escarnecedores, não somam em nada. Então, se você é um cristão, um jovem, um adolescente cristão que tem passado por essa situação, o meu conselho é: seja seletivo nas suas amizades. Abra mão dos amigos que não te conduzem para lugar nenhum. Não neguem de falar com ele, não exclua, mas seja seletivo. Fale para eles: olha, eu decido seguir a Cristo, eu decido seguir os princípios do Senhor. E hoje eu não posso mais participar dessas coisas, porque eu amo o Senhor e Jesus é tudo para mim. Então que nós possamos, nesses últimos dias que o diabo tem atacado essa geração, ser sal e luz na vida da juventude. Então que Deus possa falar ao coração de vocês. Se essa palavra você achou ela conveniente para os nossos dias, tem algum jovem que você conhece, compartilhe essa palavra. Siga o canal, mostre para outras pessoas. E a minha oração é para que Deus realmente possa falar ao coração, para que nesses últimos dias os adolescentes e jovens possam ser tocados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.